Família, bom dia, um dia ótimo, um abraço, força. Vamos marchar? Vamos seguir em frente? Vamos orar, né? Pai, Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o teu nome seja glorificado, Pai, na minha vida. Senhor, toma conta da minha família, coloco todos no teu altar. Cuida, Pai, do pastor Wander, do pastor Paulo, Marcos, do pastor Tiago. Cuida, Pai, dos pastores da minha igreja, dos irmãos de intercessão, os ministérios, Pai. Cuida também do Centro de Cuidado Humano, do pastor Joel também, lá no Casacap, do pastor Washington. Pastor Franco, Pai, de missões, Pai, toma conta do Daniel, da Inês, Pai. Coloco todos no teu altar. Toma conta também dos internautas, Pai. Pai, hoje eu estou muito impactado com essa parte que nós vamos ler da tua palavra. Abra-nos o entendimento, Pai, como tu abriste também dos teus apóstolos, dos teus discípulos, para que nós possamos entender, Pai, para que a tua palavra entre dentro do nosso coração, da nossa mente. Senhor, abra-nos o entendimento. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Família, hoje nós estamos encerrando o relatório de Lucas. O alvo desse trabalho começou com um desejo no meu coração de ler junto com a minha família a palavra de Deus, a Bíblia. Eu acredito em toda a Bíblia. A Bíblia é um sistema de informação do plano de Deus para a nossa vida, para a humanidade. E ela não tem erro, ela não faz curva, ela é reta, ela não se contradiz, não tem mentira na Bíblia. Nós temos uma falta de entendimento da leitura da Bíblia muito grande. Nós precisamos ouvir Deus falar, ensinar, para que a gente possa compreender como é viva essa palavra, como ela tem força, como ela tem poder. A palavra tem poder. E é pela palavra que todas as coisas foram criadas. E nós lemos o Evangelho, né? O livro, o Evangelho de João. João foi um discípulo de Jesus, ele andou com Jesus, tocou em Jesus, viu o que Jesus fez, era o discípulo que Jesus mais amava. Ele escreveu um Evangelho, um livro, né? De tudo aquilo que ele viu, ele contemplou, ele estava lá, ele deu um testemunho. Depois João escreveu 3 cartas. Essas 3 cartas, João falava da igreja, do desenvolvimento, o crescimento, o que ele estava vendo acontecer dentro da igreja, né? E ele escreveu isso para nós, e hoje em dia nós temos uma visão muito boa por conta disso. Lucas não era discípulo, não andou com Jesus, mas ele ouviu através do testemunho dos apóstolos, chegou até ele, a Teófilo, as informações sobre o que tinha acontecido. E Teófilo provavelmente deve ter pedido para Lucas fazer uma investigação. Lucas era médico. Lucas foi lá e escreveu esse relatório, que nós chamamos de Evangelho de Lucas, que é um evangelho sinótico. Parece que ele entrou ou saiu de dentro de Mateus e Marcos, que são os evangelhos que se entrelaçam entre si. E Lucas escreveu um relatório com riqueza de detalhes, inclusive colocando quantos quilômetros tinha de uma cidade para outra, o nome da cidade por onde Jesus passava, o nome das pessoas, os fatos, os acontecimentos que ele pesquisou, que ele investigou. E agora nós estamos encerrando esse relatório. Lucas escreveu um segundo relatório, que nós vamos ler depois, que é o Ato dos Apóstolos. Aí Lucas já vai falar de uma experiência que ele viveu. Ele conheceu os apóstolos, ele andou com Paulo, ele investigou também outras coisas que aconteceram. Eles estavam em vários momentos onde foram feitas várias coisas que ele descreveu com clareza para nós. Então não tem erro na Bíblia, não tem mentira. E eu quero ler para vocês agora os últimos versículos, né, do capítulo 24 de Lucas, quando Jesus aparece para os discípulos. Ele tinha aparecido
no caminho de Emaús para 2 discípulos, e agora ele aparece para todos. Lucas capítulo 24, do verso 36 em diante. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Ele lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me. E vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Que coisa maravilhosa, não é? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem, ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Oh, que maravilha! E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos ver, foi escrito há mais de 600 anos atrás que aconteceria isso, e aconteceu. E aconteceu. No caso de Moisés, foi escrito há muito mais de 3.000 anos, 2.000 anos. Como agora, nós vivemos na fé de que Jesus vai voltar, e isso foi escrito há mais de 2.000 anos. Então ele fala, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Vamos ver nos salmos. Vamos ver o Salmo 22, dá uma olhada no Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, para mim e para a interpretação de alguns, é o que Jesus estava salmodiando quando estava na cruz. É a vitória. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Jesus na cruz estava salmodiando. Aí, no verso 16, fala assim, cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tudo aconteceu no momento da crucificação, né? Jesus está falando assim, tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Profeta, vamos ver o que Isaías escreveu sobre isso? Isaías 53. Meu Deus, atingido e afligido, não, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Jesus não teve descendentes, né? Jesus está abrindo o entendimento dos apóstolos. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Tem uma promessa na própria Bíblia que diz que Ele mesmo nos ensinaria. É isso que eu tenho orado, para que Ele mesmo nos ensine. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E era o terceiro dia, e Jesus estava ressuscitado. Não era um espírito. Ele mesmo fala: toca em mim. Comeu com eles. Que delícia, né? Muito bom. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, os Ferreira, os Silva, os Oliveira, e começando por Jerusalém, começou por lá e chegou até nós. Vocês são testemunhas destas coisas. Os apóstolos foram testemunhas e testemunharam. E pela fé, eu testemunho porque creio no testemunho deles, que eles estão falando a verdade. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, a unção do Espírito Santo. A unção, a influência do Espírito de Deus na nossa vida. Quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito de Deus fala: isso está errado. Você pode não obedecer, mas que você sabe, sabe. Se você ficar seguindo qualquer vento de doutrina, você tem que seguir a Jesus, um único Deus, um único Espírito. A Bíblia não tem erro, está tudo aqui. A ascensão. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus, aguardando a promessa se cumprir, que era justamente vir o poder do alto, obedecendo. Aí Lucas, ele começa, é o segundo relatório, né? Atos dos Apóstolos, ele começa falando da ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e Deus deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Que delícia! Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Nós estamos fazendo 40 dias de jejum e oração para nós pararmos de falar palavrão. Palavrão é lixo. Lixo é espírito imundo. Impregna você, a tua família, a tua casa. Você fica muito fedorento falando palavrão. Você pode achar que não tem problema, que não fica não. Fica perto de uma pessoa que está fedendo com uma nhaca do caramba, vê se você gosta. Ninguém gosta de uma pessoa que fala palavrão o tempo todo. É lixo. E nós vamos expulsar este espírito imundo, este lixo da nossa família, pelo poder da oração e do jejum. Eu oro para você, minha irmã, meu irmão, meu parente, que pare de falar palavrão.
Seja um testemunho vivo da presença de Deus na sua vida. Abandone essa vida de pecado. E Lucas está escrevendo o segundo relatório, né? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A unção do Espírito, selado. Confessa Jesus. Você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. Permanece no caminho, ora, clama, salmodia, louva, e o Espírito de Deus vai encher você. É pela graça, não é porque você faz caridade que o Espírito de Deus te dá qualquer tipo de presente, não. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não me interessa quando Jesus vai voltar. Não me interessa. O que me interessa é eu estar aqui, de uma forma digna, honesta, de acordo com o que Ele quer me encontrar. Ele deu uma ordem e eu quero que Ele me encontre deste jeito, obedecendo a ordem dele. É isso que a gente precisa entender. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Pai, obrigado, Pai, porque um dia Tu tocou meu coração e me apresentou Teu Filho de uma forma inequívoca, saudável, doce. Pai, como eu quero ser fiel a Ti, Pai. Misericórdia eu peço por mim, pela minha família, miserável homem que eu sou, Pai, porque eu ainda peco. Eu tenho que aprender mais sobre Ti, Pai. Aprender a escolher Teu Filho sempre, todas as vezes em que houver uma opção de escolha, eu escolha sempre o caminho da verdade, sempre o caminho do Teu Filho Jesus, Pai. Eu coloco toda a minha família, meus filhos, Pai, minha esposa, meu casamento, Pai. Eu coloco no Teu altar, Pai, meus netos, Pai, para que nós sigamos num só caminho, um só corpo, uma só alma, um só espírito. Que os internautas que assistirem a este vídeo, Pai, possam da mesma forma, Pai, olhar somente para Ti, e que Tu mesmo nos ensine, Pai, porque eu nada sou, apenas um mensageiro, Pai, que entrego a correspondência e nada mais, mas pelo Teu poder, para a Tua glória e para louvor do Teu nome, Pai, que os meus familiares possam ser tocados no mais profundo íntimo do seu espírito, para compreender que só existe um Deus, Pai, um caminho, uma verdade. É uma mentira essa frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdadeiro.
Um único caminho é que leva a Deus, Pai, e é teu Filho Jesus, vivo, porque vivo está, ele vive. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Glória, 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 glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, muito obrigado. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, um beijo. Deus é maravilhoso. Beijo. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Um beijo.